You don't choose where you're born, but it's your responsibility to choose the country that will give you and your family your dream life. O podcast para todo profissional brasileiro que deseja deixar o Brasil dentro de sua profissão. Seja bem-vindo à segunda temporada do Brazilian Expat Podcast. Sejam bem-vindos ao episódio número 35 do Brazilian Expat Podcast. Eu estou aqui com a Micaela Barreto, que foi aluna do programa de mentoria WAR e hoje está aqui na Holanda, empregada na área de Scrum. A gente vai entrar um pouquinho no detalhe da Micaela, mas eu queria aproveitar esse comecinho do podcast para relembrar a todos vocês que na próxima semana a gente vai dar o kickoff no treinamento Profissão Internacional. Não sei se foi aí que você começou, Micaela, a gente vai entrar nesse detalhe também. Mas vai ser uma semana de muito conteúdo focado em carreira internacional. Serão 4 aulas em que eu vou colocar aí, né, o caminho das pedras para todo profissional brasileiro que já fala inglês, já tem experiência na área, para que eles possam estruturar o plano deles de expatriação. Então, se você não se inscreveu ainda, aqui no detalhe do podcast, se você estiver assistindo no YouTube, tem o link para inscrição ou no meu Instagram, Vinícius Zamperlini. Micaela, primeira pergunta. Foi assim que você me encontrou? Foi em um desses treinamentos ou foi by luck of life? Foi no Instagram, de alguma maneira. Eu não lembro se alguém me indicou o seu Instagram ou se foi um patrocinado. Aham. E aí eu lembro que você tinha algumas lives ao meio-dia, Brasil. Sim. Né? Então eu aproveitava, acho que foi na época da pandemia que eu comecei a ver. E aí eu estava trabalhando de casa, eu conseguia assistir durante a hora do almoço, né? Era bem tranquilo de acompanhar. E aí eu fui acompanhando as mensagens e eu fui entendendo, nossa, tem mais gente que pensa como eu penso. E tem gente que já está lá e consegue me dar dica. E eu me vi, às vezes, acho que você colocava caixinha de perguntas. Sim. Eu acho que eu fiz perguntas, eu acho que eu interagi com você lá no passado. E eu me lembro de uma mensagem que você falou e que eu usei até na minha carta depois de motivação. E você sempre falava que a gente tinha que estar casado com o nosso sonho. Sim. Né? E que se você está decidido com um sonho, você vai fazer o que você tiver que fazer para alcançar. Né? Você colocou isso na sua carta de motivação? Eu coloquei porque eu fui inspirada por isso. Você falava isso nas suas lives. Enquanto Sim. você não tiver casada com o seu sonho, você tá só namorando. Sim. Eu não sei se você lembra, mas você usava essa analogia lá atrás. E aí, Total. e eu me identifiquei tanto com aquilo, e eu falei, meu Deus, é verdade, né? Porque o namoro, você ainda tem chance de ir para frente ou ir para trás, até mesmo o casamento, né? Eu sou prova viva disso, mas assim, quando eu comecei a namorar a ideia, né? E aí eu comecei a amadurecer aquilo na minha cabeça, foi quando daí eu tomei a decisão de que sim, é algo que eu quero ir um pouco mais a fundo. É claro, não foi fácil, não foi rápido. Vamos contar essa história. Essa história Vamos. só começou, dona Micaela. Olha que legal. Olha que legal. Você sabe que essa parada de ficar, namorar e casar veio na minha cabeça durante a pandemia. Porque durante a pandemia foi quando eu criei o War e quando eu comecei a postar mais conteúdo. E aí eu pensando, não sei como que veio na minha cabeça, tudo que eu fiz na minha vida, tudo que foi a longo prazo, que foi difícil, eu sempre falei para meus pais, sempre falei para minha família e sempre falei para meus amigos próximos que eu ia fazer. E aí eu pensei, né? Eu falei, peraí, eu acho que tem alguma coisa a ver aí também com o nível de compromisso que eu tenho com algumas coisas. Por quê? A primeira coisa que eu pergunto pro pessoal que vem falar comigo sobre, pô, eu quero realmente sair do Brasil. Eu falo, você falou pros seus pais? Não, ainda não. Eu falei, então você tá ficando com o seu sonho. Se você tá ficando com o Não seu apresentou sonho, para a mãe. não apresentou pra mãe, pô. Tá ficando com o sonho. Tá escondendo o jogo. Ninguém sabe, as pessoas que você ama não sabem. O segundo nível de comprometimento do sonho é quando você fala pra mãe e pro pai. Só que ainda é namoro. Quando você fala pra mãe e pro pai, você tá no compromisso, mas você pode back out. É ainda namoro. Agora, quando você firma compromisso com o seu sonho, pra mim a diferença, o shift que dá é
por exemplo, hoje eu tô noivo, né? Eu vou casar com a Isabelle em agosto. Se Deus quiser, né? Se der tudo certo, se ela não Daqui me... a pouquinho. A gente vai casar esse ano. Ai, que legal! A gente vai Parabéns! casar. Obrigado. Obrigado. A gente tá bem feliz. E o que mudou pra mim do namoro pro noivado e pro casamento é que hoje, toda decisão que eu tomo, Hum, decisão importante, eu uhum. tenho que pensar por ela. Sim, não é um Eu tenho que só pensar por mais, ela. né? É. Não Uhum, sou, não sou só mais um. uhum. Pra mim, quando você casa com o seu sonho, é esse o nível. É, Que é é. você chegar, sentar com o seu sonho e falar assim: peraí. Por exemplo, você que estava no emprego no Brasil, você poderia fazer um monte de coisa no seu emprego no Brasil. Uhum, Quando o seu chefe chegasse para você e falasse assim: Micaela, tô pensando aqui em te dar um outro cargo aqui no Brasil, você vai perguntar pro seu sonho. uhum, Vai perguntar pro seu uhum. sonho assim: ó, será que esse cargo aqui é o melhor para eu chegar nesse sonho? É. Se não for, você fala não. Esse é o Uhum. casamento. Então, É. falar para pai e para mãe, se comprometer com os outros é um namoro. O casamento é quando você pede permissão para o seu sonho antes de tomar várias decisões. E é por isso que eu acredito que muitas pessoas elas estão ficando com sonho, não fala para ninguém. Uhum, Muitas pessoas estão namorando com sonho, fala para pai e para mãe. Só que assim, 1% da população uhum. casa para pedir É. permissão. Porque o que acontece? A vida vai passando, né? A vida vai passando Vai. e porque você não está comprometido, aí você acaba tomando decisão que, infelizmente, você passa por cima do seu sonho e, infelizmente, depois de um tempo, você acaba no Brasil, quando o seu sonho realmente era sair do Brasil, e é aí que a gente começa a sua trajetória. Fala pra gente como tudo Fala pra gente primeiro aonde você tá hoje, qual que é o seu cargo, para que as pessoas possam se identificar com a sua história antes de você começar a falar sobre ela. Tá. Eu moro aqui na região de Eindhoven, moro numa cidade menor chamada Valkenswaard. Fica a uns 10 quilômetros de onde eu trabalho, então é bem tranquilo. Para aqueles que são um pouco mais ativos, eles conseguem vir de bicicleta, o que é muito comum aqui, você sabe bem disso. E eu trabalho como Scrum Master. Eu era Scrum Master já no Brasil. Mudei completamente o tipo de companhia que eu trabalho, mas ainda como Scrum Master, né? Ah, isso eu não sa então legal. Então você É, trabalhava para uma indústria totalmente diferente e completamente você diferente. legal, a gente fala sobre isso também. Uhum, Perfeito. Então você se expatriou como Scrum Master, saiu uhum. de uma indústria para outra, mas e como tudo isso aí começou? Como começou, né? Eu trabalhava numa multinacional americana, e aí eu conseguia fazer muitos links, inclusive com as coisas que você fazia, né? Dos steps, né? Pessoas que estão trabalhando muito uma empresa muito nacional. Primeiro experimenta uma multinacional, e aí você vê como que você vai se, né? E então, assim, eu adorava trabalhar na multinacional americana, me identificava muito ali com a cultura e tal. Eu tinha, o meu time, ele era regional, então eu tinha ali aquele gostinho de trabalhar com gente de fora, de trabalhar Sim. falando espanhol, eventualmente inglês, e ter que se virar, como é que ia fazer e tal. E aí nisso, mas eu nunca comecei eu não comecei como Scrum Master nessa empresa, né? Então eu tive minha primeira transição de carreira ali dentro. Qual que é a sua graduação? Eu fiz administração de empresas, Sim. e aí eu fui para essa empresa para trabalhar. Eu sempre trabalhava na área comercial, Uhum. então eu gostava dessa parte de relacionamento, de planejamento e tal. E aí eu fiz a administração, porque isso me ajudaria a me desenvolver na minha carreira nesse sentido, mas eu fiz uma decisão consciente de dar um passinho para trás, porque eu queria ir para trabalhar nessa empresa. Era meu sonho. Posso falar o nome? Pode. Ok. Trabalhava na Johnson Johnson, no Brasil, Legal. e era meu sonho de infância. Passava por lá, eu morava em São José dos Campos. Então, ali na Via Dutra, passava sempre, tinha gente que eu conhecia que trabalhava lá e eu queria trabalhar lá, de tudo quanto é jeito. E Sim. aí a oportunidade chegou,
eu fui trabalhar lá. Mas eu fui trabalhar como assistente administrativa. Entendi. Então, nunca foi só ali Scrum Master, né? Então, comecei como assistente administrativa dentro de uma área de TI. E aí eu fui começando a gostar daquele ambiente. Teve uma reestruturação, você sabe bem como que essas coisas são, né? Vira regional, vira global e tal. E numa dessas de virar regional, a gente recebeu um diretor sênior, e ele precisava de uma assistente executiva. E eu já estava ali, então eu migrei de assistente administrativa para assistente executiva. Sim. E foi ótimo para mim, foi ótimo, porque eu participei ali de uma criação de uma área nova, junto com os executivos, né? Um dos meus chefes falava que a experiência que o MBA ia me dar em anos, eu estava vivendo ali na pele, né? Então, e foi de fato, eu aprendi muito olhando, né? Observando, participando. Tive muita oportunidade, me deram bastante liberdade de fazer as coisas. Só que chegou um ponto que eu pensei, ok, eu sou assistente executiva, eu suporto, né, aqui o executivo, ajudo ele a crescer na carreira dele e eu. Exatamente. E aí esse pensamento bateu em mim e eu, nossa, eu também quero crescer, eu também quero me desenvolver na minha carreira. Eu sei que eu consigo aprender mais coisa e eu quero ver o que eu consigo fazer. E aí, como eu estava dentro de uma área de TI, eu tive muita parceria, assim, né, e muita liberdade, como eu trabalhava lá e ajudava todo mundo me conhecia, aí eu comecei a conversar com as pessoas, né, o que você faz? Me fala um pouco mais. E eu fazia parte de um grupo global das assistentes executivas de TI, e aí a gente tinha um grupo como se fosse uma comunidade de prática. Sim. E a gente lia alguns livros, a gente discutia os livros, a gente tinha uns projetos em comum, e através desse grupo eu tive minha mentora. Uma das assistentes, uma sênior, ela virou minha mentora e virou, assim, amiga, né? Fantástico. De tanto que a gente conversava e tal. E aí eu fazendo as minhas investigações localmente, e ela sentada lá em New Jersey, e aí eu conversava com as pessoas, principalmente os Scrum Masters, e eles falavam assim, olha, eu acho que você já tem aí um bom perfil para trabalhar como Scrum Master. Você vai ver que coisas que você faz no dia a dia, um Scrum Master faria, você precisa só ir atrás da sua certificação, ter ali uma vivência mais real. E Você aí, pode, ok. você pode explicar no high level, assim, 60 seconds, o que um Scrum Master faz? O que o Scrum Master faz? O Scrum Master, ele é um líder facilitador, é um líder, né, servidor, que vai trabalhar com um time, geralmente um time não muito grande, né? É um Scrum Team, e ele vai desenvolver, ajudar as pessoas a se desenvolverem, fazer o coaching ali das pessoas para que eles consigam resolver os problemas deles, e quando eles não conseguem, como que você consegue juntar as pessoas envolvidas para facilitar também uma comunicação, expor as coisas boas que o time faz, né? Resolver as coisas que precisam ser resolvidas dentro de casa. Então, executar aquilo que a gente precisa, aquilo que foi planejado, né? Porque Sim. também a gente precisa ter ali uma direção para seguir e cuidar daquilo, dos nossos goals, aquilo que a gente tem que entregar. Basicamente é isso. Eu tenho outra explicação. Qual que Sabe é a por quê? sua? Porque eu tive quando eu liderava a equipe de Customer Experience no NG, eu tinha 2 Scrum Masters que trabalhavam comigo. E eu chamava os meus Scrum Masters de Tactical Leads, porque os meus gerentes não faziam ideia de como estabelecer meta, não fazia ideia de como gerir o workload deles, né? Não tinha nenhuma estrutura Kanban, não conseguiam se medir. Olha, foi assim, era um desastre. No geral, assim, era um desastre. E os meus Scrum Masters, eles eram os nossos wingmen. Eles ajudavam a liderança a
ter mais previsibilidade de resultado, né? Então, eles têm com esse skill, que ele não é ele é um skill, como que você disse, né? Facilitador, e é uma ajuda absurda, assim, a nível tático para a organização inteira. O legal... Desculpa, pode falar. Eu sinto, dependendo da empresa, subvalorizada essa função. Aqui, onde eu tô, graças a Deus, é o contrário. Tipo, eles realmente investem, acreditam e eles colocam o Scrum Master como uma cadeira de liderança e ali braço direito para decisões bem estratégicas mesmo. Então, eu concordo com você, mas não é todo lugar que a gente tem essa abertura. Mas o trabalho do Scrum Master, ele é um trabalho... Eu sou muito suspeita a falar, mas é um trabalho bem interessante. Eu acho fantástico. E o mais interessante, por que eu queria pegar esse gancho? A função do Scrum Master é normalmente uma função não técnica dentro do mundo de tecnologia. Exato. Importantíssima. E muitas pessoas não entram no mundo de tecnologia porque pensa que o mundo de tecnologia somente é um mundo técnico. E ele não é. O mundo de tecnologia precisa de pessoas que são facilitadoras, precisa de pessoas que são comunicadoras, precisa da galera de vendas, precisa da galera de design. Então, assim, é um mundo tão vasto e tão internacional que muitas pessoas não entram nesse mundo por preconceito, realmente, de que somente é a galera técnica. Então, voltando para você, da onde a gente, né, partiu. Então, você já estava imersa nesse mundo, sabia como ele funcionava, e através de mentorias que você fez ali, conseguiu uma mentora que foi te conectando e falando, olha, talvez essa área de Scrum pode ser para você. Exato. E aí? E aí, essa insegurança e agora, né? Eu não sou técnica, o que eu vou fazer? Lutei muito e às vezes tenho que lutar com os meus próprios monstros, às vezes, tá? Não é algo que a gente sabe o valor que a gente agrega, mas às vezes dentro do ambiente você acaba tendo uma certa resistência ou tipo, mas o que você traz para a mesa, né? Então, porque o skill técnico ele é bem valorizado. Aqui onde eu estou realmente é bem valorizado, mas a gente sabe aquilo que a gente consegue desenrolar, né? Com os nossos soft skills também. Então, isso ajuda muito. Que mais? Como que foi, então, essa transição? Porque estava como assistente administrativa, foi para assistente executiva, trabalhou ali com a galera de gestão, que o que o seu gerente falou realmente é real. É uma exposição absurda, você vê como uma parada roda, você vê como uma mesa de liderança roda, fantástico. E também tem outra coisa, hein? Tem outra coisa. Quem é assistente administrativo? Desculpa, quem é assistente executivo? Tem um status ali, tem um status ali, tem um status ali, sabe por quê? Porque todo mundo quer ficar amigo do assistente executivo, porque você tem acesso à agenda of a very important person. Então, abre portas. Essa posição é uma posição que abre portas. E eu, assim, usei, né? Usei dessa vantagem, porque as Lógico. pessoas gostavam de mim. Gostavam, só porque eu sou legal? Não, por conta da onde eu estava, com quem eu estava. Então, eu usei essa vantagem, né? Não, é esquisito falar que eu usei disso, mas me abriram portas e eu aproveitei a oportunidade, né? Então, isso, eu sou muito grata a todo Não tem mundo que nada me de ajudou esquisito, ali não. atrás. Não tem nada de esquisito, não. Eu Eu acho falo que é pelo usar, né? muito boa. Mas assim, a oportunidade estava ali, eu aproveitei e eu usei realmente as pessoas que podiam me ajudar mesmo. E aí, nessa de eu ter essas conversas recorrentes com a minha mentora, chegou um ponto que ela falou assim para mim: olha, a gente já sabe o que você tem que fazer, certo? Era final do ano. Ela, eu vou sair de férias, a gente volta que ano que vem. Aliás, a gente volta quando você tiver a sua certificação. Antes disso, eu não falo mais com você, tudo bem? Qual que é o nome de sua mentora? Renê. Ela Renê. é demais. Já aplaudindo a Renê aqui. Te deu uma Ela é missão maravilhosa. e você foi para a missão. E ela sabia como que eu funcionava. Então, eu falei, ok, combinado. E aí eu fui atrás. Eu fui atrás de um jeito que eu consegui fazer o meu curso, eu consegui tirar minha certificação com horas que a empresa tinha
Eles tinham um contrato com a Microsoft e chegava no final do ano, eles tinham que usar as horas, porque não iam passar para o outro ano, alguma coisa assim. E a Microsoft tinha contrato convênio com outras empresas que faziam treinamento. Sim. E aí eu tinha contato com um monte de gente, né? E aí eu conversando com um amigo, falei, nossa, eu preciso tirar minha certificação, quanto será que custa? Tem que fazer o curso, 2 dias em São Paulo, eu morava em São José. E ele falou assim, nossa, peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Resumindo, ele conseguiu as horas que ele não ia usar da Microsoft lá naquele ano, tinha um curso de Scrum Master com certificação pela Exim, não é muito pedigree do mercado, mas era o que eu precisava para começar. Sim. E aí ele falou assim: consegui essas horas aqui para você, o curso vai ser tal dia, beleza? Eu falei, óbvio, tá beleza, né? Combinei tudo, fui para São Paulo, fiz o curso, tirei minha Fala para o certificação. pessoal, o curso é de 2 dias, né? 2 dias. É bem puxadinho, assim, em termos de conteúdo, e claro, você... E aí, assim, depois de 2 dias, fiz a prova, tirei minha certificação, ok. Eu tinha minha certificação debaixo do braço e eu faço o que com ela, né? Nada. Então, assim, não podia fazer nada, eu continuava sendo a assistente executiva. E aí eu voltei, e aí eu tinha que começar de novo a galgar o que seria a minha próxima oportunidade. E aí calhou de a gente precisar fazer um exercício de design thinking com um grupo do escritório lá de São Paulo, da JK, para como resolver um problema de negócio. E aí eu estava sempre envolvida com esse pessoal que fazia esse tipo de evento. E eu Voluntariou. fui, me voluntariei. Nossa, eles estão precisando de Scrum Master? Aqui, ó, uma grátis. Scrum Master grátis. E fui para o evento já sabendo que o que sairia dali eu ia ser a Scrum Master. E foi ótimo, assim, o pessoal falava assim, cuidado, hein, porque você vai trabalhar com o pessoal ali meio barra alta e tal. Eu falei, não, beleza, eu tô indo lá, tô no meu estágio, tá tudo certo. E assim, eu já estava trabalhando ali, as pessoas me conheciam, eu também conhecia as pessoas, e Vini, se desse tudo errado, eu ia continuar sendo Tava a tudo certo. assistente executiva, feliz da vida também, tá? Ia procurar alguma outra coisa depois, mas estava feliz. Eu só queria algo mais. E aí deu muito certo. Deu muito certo. A gente fez o experimento, fez a POC aqui no Brasil. Deu tão certo que virou um produto globalizado. E aí a gente A rodou sua assim. sessão de design thinking. Não fui eu que rodei, eu estava lá, parte da equipe, mas foi tão legal que virou um produto globalizado. Só que daí, quando virou um produto globalizado, aí eu tive que desapegar do meu primeiro filho, meu primeiro projeto ali, né? E aí virou, escalou. E aí, ok, mas eu já tinha história para contar. Eu já tinha ali minha primeira vivência. Sabe o que aconteceu? Aí. É que eu não consigo me conter. Eu não consigo me conter porque tem tanto ensinamento em 5 minutos de conversa que você colocou aí que eu preciso já começar a quebrar. Eu preciso já começar a quebrar os meus aprendizados da sua jornada até agora. E a primeira parte é você ter essa savviness de identificar que a sua influência, por mais que você, obviamente, não ganhava rios de dinheiro sendo uma assistente administrativa, desculpa, uma assistente executiva, você tinha uma parada, você tinha uma currency que era influência. E você utilizou essa currency influência estrategicamente. Quando eu falo para todo mundo que a nossa carreira, né, a gente tem que fazer o nosso próprio marketing, não tem nada de errado você se vender na sua carreira. É sua responsabilidade utilizar o status que você tem e os resultados que você tem para você dar o seu próximo passo. O pessoal que fala, pô, isso aí é aproveitador. Não, não é aproveitador. É você gerir a sua carreira, que não é seu gerente que vai fazer por você. Não é o seu subordinado que vai fazer por você. É você. Não. Então você teve essa visão de, cara, eu preciso aproveitar isso. Se Uhum. alinhou, conseguiu uma mentora, ou seja, para mim, quem chega à conclusão que precisa de mentoria, primeiramente, é uma pessoa muito humilde. Ah. Primeiramente.
Porque você não tem ideia da quantidade de pessoas, principalmente homem, tá? Homem é o último a falar, eu preciso de ajuda. Homem quer fazer tudo sozinho. É verdade. Homem não, eu não, já tenho posição aqui, não preciso de mentor. Você já chegou e falou, preciso de uma mentora, vou utilizar minha influência. Conseguiu mentora. Sua mentora te deu um guia. Você foi lá, seguiu. Mesmo sem saber o próximo passo, você seguiu. Depois que você tirou a certificação, já veio a oportunidade e você já se jogou na oportunidade, por quê? Também falo sempre isso. Você não precisa ter o cargo para começar a performar. Não. Você não precisa. Não. Quando você tem as habilidades, já começa a performar na sua área. Já começa, por que não? Eu tenho um aluno meu, o outro aluno do OR, o André Kuniyoshi, e o André, ele saiu do setor público para ir para Data Science. O André ganhava, na época, tipo, R$8.000 no setor público. Não ia conseguir sair para ir para uma função júnior de Data Science. Não ia. A grana não ia ser a mesma. O que ele fez? Difícil. O que ele fez? Começou a aplicar o que ele aprendia no próprio trabalho dele. Trabalho. Todo mundo quer um Data Scientist. Quando ele saiu do trabalho dele, ele já tinha um portfólio do que ele fez como Data Scientist no próprio emprego dele, por mais que não era o trampo dele. Ele foi construindo a narrativa já esperando a oportunidade que vai chegar lá na frente. Porque isso mostra o quê? Você não ficou esperado sentado, com a bunda sentada na cadeira, até a oportunidade aparecer. Então, esses ensinamentos eu acho que já são valiosos demais. Em 25 minutos de podcast, a galera já vai sair daqui com muito ensinamento legal. Mas o que você fez com isso? Eu lembrei de um negócio que você falou aí, sabe, não dá para esperar a oportunidade formal, né? Essa conversa que me fez com que eu chegasse nesse exercício de design thinking foi na minha carona de voltar de São Paulo do dia do curso. Eu estava em 3 colegas, a gente estava voltando de São Paulo para São José, e eu falei, nossa, e agora, né? O que eu faço? Eu tenho uma certificação. E, né? Quase choramingando, tá? Porque nem todo dia eu sou motivada, não. Sim. Então, quando eu ia começar meu primeiro meu colega falou assim, vamos achar aqui um negócio. Tá afim de fazer tal coisa aqui comigo? Eu falei, bora. Mas depois a gente vê como é que vai. E aí foi. E aí, assim, quando eu já tinha esse storytelling para falar, né, dessa primeira exercício que eu fiz, eu escutava o meu chefe falando assim, porque essa vida da assistente executiva realmente é bem glamurosa. E eu não ganhava mal, não, tá? Não ganhava mal. Na verdade, quando eu fui transferida, né, quando eu mudei de assistente executiva para virar Scrum Master, que na carteira de trabalho seria um analista de TI sênior, pleno, ou alguma coisa assim, mudou pouquíssimo o meu salário. Não, então, era mais uma questão de ter uma capacidade ali de você construir o seu próprio career path. Porque como assistente executiva, ainda que eu tivesse na mesma faixa salarial, não tinha muitos steps acima. Quando eu mudei para essa carreira do analista de TI, que é o Scrum Master, né, no nome fantasia ali para mim, eu ia ter condições de crescer. Então, isso era o que mais me interessava na época, né? Sair desse caminho onde estava estagnado para mim. Quando eu voltei, um ponto com a mentora, né? Voltei com a mentora, falei, tô aqui, vou trabalhar aqui e tal. Ela falou assim, então, eu tenho um negócio para te contar. Eu também virei Scrum Master e eu tô saindo dessa área. Eu continuo sendo sua mentora, a gente tá junto, mas eu vou trabalhar lá. Ela saiu de New Jersey, foi para Tampa, por razões pessoais, e lá ela ficou como Scrum Master e foi galgando, virou RTE. Para quem está familiarizado aí com, né, o modelo, sabe que RTE é o Scrum Master dos Scrum Masters, então foi galgando e ela continua sendo uma inspiração para mim. E aí, dentro da própria companhia, eu consegui, depois, né, tinha reestruturação de Scrum Masters lá dentro, e eu consegui pegar um time, um stable team, para chamar de meu. E foi onde consegui viver com eles. E eu escutava meu chefe falando assim, você tem certeza que você vai largar? Porque olha essa vida glamurosa. Você vai virar peão.
E aí eu falava assim, beleza, você aqui um peão de TI, peão gourmet. Me deixa que eu quero ter aqui a minha carreira. Aí treinei uma pessoa para ficar no meu lugar, como Mas assistente você sabe muito executiva, bem e por que fui ele viver falou isso, minha né? vida Scrum Master. Mas você sabe muito bem por que Sei. ele falou isso, né? Por quê? Uhum. Bom, primeiro que ele não queria que eu saísse, Obviamente. Obviamente. né? Tava bem quentinho, né? Bem conveniente ali de ter alguém que já estava desempenhando e tal. E no final das contas rola aquela insegurança, né? E eu sei que ele tinha um cuidado comigo, assim, mas e se ela não gosta? Mas e se ela desiste? Sim. Né? E aí eu não, deixa, eu eu preciso passar por isso, eu quero ir e eu tive apoio. Então, Não, isso mas foi olha que legal. fundamental ali também. Olha que legal, né? Porque, de novo, chefe, gerente, por mais que muita gente fale, todo mundo quer o nosso bem, todo mundo quer que a gente siga a nossa carreira. Não, não. As pessoas, primariamente, elas querem que você continue fazendo, né? Se você tem um chefe, continue produzindo resultados e o chefe está feliz com você Uhum. enquanto você está lá. É. Só que, de novo, a gestão da sua carreira, quando você chega à conclusão que você não vai ter um próximo passo como uma assistente executiva, não tem próximo passo, Uhum. entendeu? Não tem. Você tem que chegar numa conclusão. Tem gente que quer fazer isso pro resto da vida. E tá Você tudo chegou à bem. conclusão, tá É. tudo certo. Eu tenho Então, várias amigas e, assim, respeito, minha admiração tá ali, porque é bem difícil essa posição, tá? Mas tem gente que quer outras coisas e tá tudo bem experimentar também, né? e o interessante é quando você toma, como você agiu como protagonista da sua carreira, o seu gerente, porque o cara, com certeza, hoje ele ainda tá lá em cima, espero que esteja. Uhum. Quando você continua crescendo na sua carreira, esse contato pode te auxiliar ainda. Entendeu? Todo aquele Uhum. corpo executivo que você trabalhava, quanto mais você cresce na sua carreira, mais abertura ainda você vai ter com essa galera. Não por ser uma É. assistente executiva, mas por ser uma profissional de outra área. Então, acho que é animal você ter a coragem de ser protagonista da sua carreira. Mas legal. É. Entrou, começou a sua Entrei. carreira dentro do Scrum Master. Vamos fazer mais ou menos vamos um pouquinho mais rápido nessa área, porque eu acho legal, a gente só tem Uhum. mais 20, 25 minutos aqui. Uhum. Quantos anos você permaneceu como Scrum Master no Brasil? 3 anos, eu acho, por aí. Uma coisa que, assim, Vini, quando eu Uau! mudei para Scrum Master, eu não tinha. Eu sabia que eu queria o meu career path, eu queria ser dona da minha carreira, isso eu tinha claro, porque Sim. aqui eu tenho condições de crescer. Quando o sonho de sair embora do Brasil gritou dentro de mim, eu pensei, graças a Deus eu tomei essa decisão, porque eu sabia que ser assistente executiva é Não ia um ser fácil. papel de confiança. Não, é uma vaga de confiança, né? Então, assim, você tem o seu currículo, você pode ter ali recomendações, mas normalmente você fica ali naquela empresa e vai passando, né? Executivo vem, executivo vai, ou não, ou às vezes você vai ficando ali. Para você mudar para uma outra companhia, eu nunca precisei fazer isso, porque não era minha intenção mudar de companhia sendo assistente executiva. Mas na minha cabeça, e pode ser que seja uma ideia errada, mas eu pensava que ia ser mais difícil eu arrumar uma vaga de confiança como assistente executiva se eu quisesse ir para outro país, por exemplo, Total, total. né? Eu tenho alunos que são assistentes executivos e é Uhum. uma profissão muito difícil para você conseguir essa É, transição, porque que não expatria fácil, para você não. conseguir uma expatriação sendo um assistente executivo É, não é fácil. E não estou falando que é não. impossível, não é fácil, muito mais difícil do que se você for, né, tiver um cargo tático, que é o cargo que você teve no Brasil. Mas eu estou espantado Uhum. que a sua jornada foi de 3 anos no Brasil, e nesses três Foi. anos você teve o clique de falar, cara, agora eu quero sair do Brasil. Fala um pouquinho Uhum. sobre como foi esse clique para você. Eu sempre tinha vontade, uma vontade que minha mãe botou na minha cabeça lá atrás, de morar fora, né? Então, que morar fora é legal. Ela tinha morado fora antes de eu nascer. Ela morou na Ah, Inglaterra por alguns anos. Ela foi casada com um inglês.
Ela se casou, deu errado o casamento, ela voltou para o Brasil. Eles já estavam no Brasil até, e aí acabou o casamento e por lá ela ficou. Mas eu sempre senti ali uma coisinha dela de que, tipo, puta, a Inglaterra é bom pra caramba, eu tenho que conhecer. E aí eu tinha essa ideia na minha cabeça, quando eu era mais nova, de que eu tinha que fazer um intercâmbio, tinha que conhecer a Inglaterra, talvez morar lá também, porque minha mãe falava tão bem, aprendi a tomar chá com leite, né, todas essas coisas assim. Mas eu sou bem vira-lata caramelo, tá, Vini? Então, as coisas não eram muito fáceis de fazer um intercâmbio. Então, não dava, tá? Não dava. O negócio de ser au pair nunca foi uma coisa que eu ficava muito com medo, né? Meu Deus, se eu derrubo a criança de alguém. Então, eu nunca fui para essa linha do au pair, porque eu sou filha única, nunca tive criança assim por perto de mim. Eu ficava com medo de ir para lá, Derrubar tomar a conta do filho dos outros criança, e ter dar algum errado. problema. Exato. E aí, nunca fui para essa área. E eu casei cedo também, né? Então, eu me casei e eu tinha 25 anos. Agora eu tenho 35. Uhum. Então, e aí, alguns sonhos que eu tinha, pessoa física, como você disse, quando você casa, você tem que passar pelo filtro do casal, né? Exato. E esse era um sonho meu, não era o sonho do casal. Então, ali ficou engavetado. É um negócio complicado de falar, mas eu consigo falar, não tem nenhum problema, mas eu deixei estacionado esse sonho, né? E aí aconteceu que depois de quase 7 anos de relacionamento, eu me separei. E aí, quando eu me separei, o que fazer com essa tal liberdade, né? Porque daí, de repente, você tem ali tudo e você Sim. tem que repensar a sua vida. E aí, essa questão do o que você faz que vai te aproximar mais daquilo que você quer, né? Eu tenho algumas amigas e elas vieram trabalhar aqui na Shimano, na Holanda. Uhum. Uma veio, aí chamou a outra e chamou a outra, só que daí elas estavam mais recrutando pessoas mais técnicas. Não tinha ali uma vaga para Scrum Master, mas quando elas me chamaram para passar, conhecer a casa delas e conhecer a Holanda, eu vim, né? Tava ali livre, vim para cá. Só que eu pedi para elas uma coisa. Eu falei assim: olha, eu vou aí, quero passar férias, mas eu preciso experimentar algo. É um negócio chato de pedir, mas eu posso ficar 2 meses na sua casa? E aí elas falaram: pode. Vem! Aí eu falei: tá bom, então vou levar meu notebook, porque eu tinha que trabalhar um pouco, eu não tinha 2 meses de férias. Diferente daqui, né? Daí a gente tem aqui quase 40 dias de férias Graças a úteis, Deus, permaneça assim. graças a Deus, que assim seja. Então, não tinha. Então, eu fiz um acordo com minha chefe no Brasil e falei: olha, eu vou tirar uns dias de férias, trabalho uns dias, tiro outros dias de férias, porque nos principais deliverables lá do time eu vou estar trabalhando, você tem meu commitment, mas eu vou tirar uns dias de férias aí para conhecer por lá. Tudo bem? Tudo bem. E aí eu vim para cá e fiz isso. Trabalhava no segundo turno, né? Porque a gente aqui na Holanda bom, eu trabalhava tipo do meio-dia às 9 da noite, alguma coisa assim, para Sim. acompanhar o horário do Brasil. 5 horas. E aí, o que eu fiz? Eu vim porque eu queria conhecer, eu queria saber como que é a vida aqui, a vida real, né? Não só a vida do turista. Tudo Sim. bem que eu vim no verão, né? Então foi. E eu tava viajando, então, de certa maneira, eu tive uma visão um pouco Maravilhoso. enviesada das férias. Mas ainda assim, eu voltei para o Brasil. Eu falei: Sim. ok, eu experimentei, agora eu já sei o que eu quero e é isso que eu quero. E aí, Vini, eu decidi, conversei, né, com os meus parceiros lá do Brasil, do meu trabalho, as pessoas que sempre me ajudaram muito. Eu falei assim: nossa, eu quero muito ir para fora. E eu sabia que pela Johnson tem possibilidade? Tem, mas talvez fosse demorar mais. Porque, como você disse, eu estava 3 anos trabalhando com isso. Então, talvez eu tivesse que criar mais a minha marca dentro da Johnson, fazer muita conexão lá dentro, até o ponto de eu virar uma pessoa que eles iriam me pensar por dentro da companhia. Ou eu poderia ver alguma coisa por fora.
E aí eu fiquei num dilema, um pequeno dilema, porque eu amava trabalhar onde eu trabalhava. Vou para um, Mas vou eu para outro. estava mais interessada Sim. em vir para cá. E aí eu Mais uma comecei vez, a fazer as duas coisas. protagonista da sua carreira. De novo. E aí, Vini, vamos falar do War. Quando eu cheguei, né, cheguei no Brasil e eu estava completamente decidida que eu queria vir para cá, eu falei, ok, agora eu preciso Peraí que eu não tô realmente pronto prestar pro não. atenção. Peraí que a gente... Ok, Eu já falaria mais 15 minutos aqui de ensinamento, só que a gente não vai ter todo esse tempo. ok. Eu Não. quero que você fale por que você decidiu sair do Brasil. Ah, vamos Por lá. que você decidiu, depois de 2 meses aqui, falou, cara, eu vou sair? Como eu disse, vira-lata caramelo, né? Então, eu tinha ido uma vez para os Estados Unidos porque eu fui a trabalho. Eu nunca Uhum. tinha viajado internacionalmente, né? Então, meu passaporte eu tirei no dia que a Johnson falou, você precisa ir lá para os Estados Unidos, tal coisa, e é daquele dia que eu tenho, porque eu não tinha antes, nunca usei. E aí, quando eu vim para cá e conseguia pegar voo da Ryanair, baratinho, ir para um lugar, ir para o outro, e by the way, tudo sozinha, minhas amigas estavam trabalhando, eu estava de férias, né? Então, tudo que eu tinha que fazer, eu fazia sozinha. Vini, eu viajei vários países, assim, tudo que eu pude fazer, assim, eu consegui me planejar e fiz, tudo sozinha, sendo Sim, mulher, andando de noite, sem zero preocupação, zero, zero. sim. Assim, e eu fui descobrindo essas coisas, né? Eu lembro que um dia eu fui para Paris e foi, acho que é julho, que lá tem aquele feriado que eles fazem uma super festa. Não sei, Ai, não mas sei. deve ser. É uma festa que eles fazem, e by the way, uma baita festa de graça na rua, com família, com criança, com velho, com todo mundo na rua. Só que como eu estava trabalhando no Brasil, eu cheguei tarde na festa. Então eu cheguei e já parecia festa estranha com gente esquisita. Né? Eu falei, nossa, já tá todo mundo mais para lá do que para cá, eu só tô chegando. Mas eu queria ver a torre, eu estava trabalhando o dia inteiro, eu queria ver a torre. E aí fui chegando perto da torre e tal. Então, aquela sensação de chegar em Paris sozinha foi um pouco estranha para mim, porque eu fiquei um pouco com medo, porque era festa, o pessoal já estava mais para lá do que para cá. E aí acabou que eu não aproveitei muito, voltei para o hotel. No outro dia, quando eu passei pelos mesmos lugares que eu passei, eu falei, nossa, eu nem precisava ter ficado tão nervosa, eu nem estava tão longe do hotel, eu nem precisava estar com medo. Mas a minha bagagem de estar sempre preparada para o pior, em termos de violência no Brasil, me deixava tão tensa, às vezes, em determinadas situações, e aí eu começava a fazer isso. Eu olhava um dia, depois olhava de novo, falava, não, acho que não, acho que dá para ir. E eu fiz, assim, várias viagens que eu fiz, né? Porque eu tinha, às vezes, só tempo restrito, ou só de manhã, ou só mais tarde. Foi o que dava para fazer e eu não deixei de aproveitar nesse sentido. Só que daí eu sempre pensava, tudo que eu via de noite, que eu ficava um pouco insegura, eu via depois no outro dia de manhã, Sim. para ver como que era, para eu tirar as minhas próprias conclusões. E, assim, eu morava em São José dos Campos, lá é uma cidade bem boa, mas eu me sentia muito insegura de sair Sim. com o meu cachorro e andar, nem que fosse em volta do meu prédio. Segurança. Assim, segurança, como eu disse, eu nunca tinha viajado. Quando eu vim para cá, em 2 meses, eu conheci, sei lá, 7 países. Bicho, para mim, eu achei que tinha sido a oportunidade da minha vida e eu já ia ficar bem feliz com aquilo. Sim. Eu já ia ficar muito feliz. Assim, se eu continuasse na Johnson trabalhando como Scrum Master e eu tivesse feito aquela viagem para ver as minhas amigas, ter a oportunidade de viajar para outros lugares, eu já estaria feliz. Só que agora, ter a oportunidade de estar aqui, trabalhando como Scrum Master, ir para Viena, passar um final de semana e voltar, Não, mas aconteceu assim, mais uma parada aí no meio. Aconteceu mais uma paradinha aí no meio. O que aconteceu é que alguém que você conhece
saiu do Brasil na profissão dela. É. E essa pessoa, provavelmente, era vira-lata caramelo igual você, igual a mim, não tinha passaporte europeu, que Não. conseguiu um sponsorship de visto e não tinha se Sim. formado em Harvard. E sabe o que Não. isso faz com a sua cabeça? Talvez é bem formada a pessoa, mas passaporte europeu de fato não tinha. Mas dá Veio e um entrou como clique, diretora, né? entendeu? Dá um clique né? de você falar, peraí, Dá. É também possível, né? posso. Eu também posso e é É. possível. Legal. Depois que aconteceu tudo isso, aí talvez tenha passado um Instagram aí patrocinado de um cara falando: Hi, are you Brazilian? And can you understand every single word that I'm saying? Então tem uma mensagem como Exatamente! Exatamente! eu vou E aí eu liberar uma falei, parada aqui que olha, todo mundo. A maior parte das pessoas que entra através desse anúncio tem um passado nesse anúncio tão grande, porque antigamente eu falava com as pessoas sobre o que me incomodava, para que eu pudesse encontrar você. Quem que é você? Profissional qualificada, que já fala inglês, que está incomodada com o Brasil, que quer sair do Brasil, mas dentro da sua profissão. Mas os meus primeiros anúncios, eram assim: ah, se você é brasileiro, você está cansado da falta de segurança, meu nome é Vinícius, já tô aqui fora. E aí aparecia quem no meu Instagram? O Brasil inteiro. Vinha o Brasil inteiro. Aí o pessoal não falava inglês, aí o pessoal não falava. E aí que eu mudei essa maneira de falar: olha, eu vou começar os meus anúncios em inglês, porque aí eu já filtro, quem fala inglês vai me entender e a gente começa a conversar. Então, foi nesse anúncio que eu consegui falar com você, começou a me seguir, e aí? E aí eu pensava, né? Nossa, mas será que eu vou ter que trabalhar? Porque, ok, eu já tinha dado um passo para trás lá atrás, né? Para virar assistente executiva. Agora, será que eu teria que dar de novo algum outro passo para trás e tal? E aí, de fato, quando eu vi que as meninas conseguiam trabalhar aqui, eu pensei, eu também quero. Vim para cá, fiz algumas conexões. E voltei para o Brasil naquela coisa de, ok, eu preciso ter pelo menos uma estratégia aqui. Tentar me envolver com projetos que fossem mais globais, para eu conseguir ter mais visibilidade dentro da própria empresa. E da mesma maneira tentar me abrir um pouco para fora, porque. E aí eu vejo o que vai dar. Eu tinha algumas coisas na minha cabeça. Eu sei que hoje, na verdade, quando eu tô aqui, eu vejo os meus colegas, inclusive um monte de brasileiro, e eu vejo que eles não são tão novinhos. Aliás, tem os novinhos, tem os não tão novinhos, tem os com família, tem os sem família, que nem eu, que veio aqui com a cara e com a coragem. Então tem de tudo. Mas até então eu não sabia. E eu pensava, eu já tô chegando aqui nos meus 30 e poucos, eu tenho que ir, eu tenho que acelerar, porque, não sei, Tô eu ficando muito tinha velha. algumas. Eu tô ficando Que é velha e o assim. pensamento brasileiro. Exato. E uma coisa que eu pensava também, Vini, eu não queria deixar aquele sentimento que a viagem trouxe para mim morrer. Nossa. Então, eu queria muito não perder o timing, porque, Vini, eu tinha saído de um relacionamento, certo? E assim, para entrar em outro que te segurasse um pouco mais, não é tão difícil, né? Então, eu cortei. Essa parte pessoal foram as escolhas que eu fiz. Então, eu não tive, assim, grandes relacionamentos no Brasil, porque eu não queria nada que me prendesse lá, porque eu sabia que eu ia sair. Podia ser daqui um mês, daqui um mês não podia, mas assim, podia ser muito perto ou daqui muito tempo. Mas quando eu Nossa. conheci Você alguém falou, novo, é tão importante. É tão é, importante. Eu tava ouvindo um podcast antes da gente começar aqui com um cara que eu comecei a seguir faz pouco tempo. Não vou falar sobre ele ainda, porque eu normalmente sigo as pessoas por pelo menos uma semana antes de falar que a pessoa tem conteúdo bom. Consome conteúdo da galera. Mas ele falou uma coisa interessante. Ele falou né, em relação ao melhor momento de fazer as coisas. E você falou, né? O timing é tão importante. Ele falou qual que é melhor, por exemplo, qual que é o melhor momento de você comer? O pessoal fala, não, o melhor momento de comer é quando você estiver no restaurante,
fantástico, numa experiência linda. Ele falou, não, o melhor momento de você comer é quando você tá morrendo de fome. É. Esse é o melhor momento, porque até, cara, uma maçã, quando você estiver morrendo de fome, vai ser a melhor refeição da sua vida. Você tá morrendo de fome. Uhum. Uhum. Aí o pessoal fala, pô, qual que é o melhor momento de eu investir num sonho? Quando você volta fissurada, assim, ó, sobre Uhum. esse sonho, porque você vai ter É. energia para investir nele, porque você e o que você falou é muito sábio, porque, o ser humano, a gente as coisas vão e vêm. Então pode ser que você tinha É. voltado da Holanda com essa vontade de fazer esse sonho se tornar realidade, só que você ia ter conhecido mais uma pessoa, e o sonho dessa pessoa não é sair do Brasil. Uhum. Pode ser, não sei, pode até ser que, não sei, teve um Uhum. filho no meio desse processo, e você foi Uhum. lá e falou: "Não, É. espera aí, eu vou me casar com o meu É. sonho". Eu priorizei. Eu confesso que eu priorizei mesmo, e deixei algumas coisas de lado, assim, porque eu Sim, sabia que eu precisava vir para cá. Eu tinha esse chamado e eu queria descobrir o que que era, e eu queria, assim, se algum momento eu fosse me arrepender, eu teria que ter feito, entendeu? fantástico. Uma das minhas diretoras, e assim, ela foi muito querida, e eu tive muitos bons gestores no Brasil. E aí uma delas, ela falou assim, para mim, eu queria muito que você ficasse aqui, adoro trabalhar com você, a gente estava envolvida com diversidade e inclusão, todas Sim, essas coisas assim que eu também gosto de trabalhar com isso e tal. Então estava envolvida em tudo quanto era coisinha, né? Tudo que eu podia me envolver, eu me envolvia. Eu sempre fui bem ligada com essas coisas, com comunidade. Mas ela falava assim: eu sei que você, se ficar, vai ficar frustrada e eu sei que você vai se perguntar daqui a um tempo. Então, ela acompanhou toda a minha trajetória, inclusive na minha vida pessoal, e ela falava: agora é o seu momento, sim. vai. Uhum. E aí, desse E momento foi. que você entrou no E eu War, vim, né? qual que foi um pouquinho War. dessa trajetória do War? Nossa, War. Vini, vamos lá. Eu já comprei vários cursos online, né? Eu tenho curso de tudo, né? Curso de maquiagem, de costura, de gerenciamento de projeto, tem um pouquinho de tudo, porque eu sou curiosa. E aí comecei a fazer o curso do War, mas eu também sou imediatista, Hum, certo? Então, aí tem que passar pelo, como que é? Aspirante, depois aspirantes. vira soldier. Sim, tem um Eu não, eu ciclo já quero total ali, ó. virar. O que é depois do soldier? Eu já quero fazer entrevista e tal. E aí, uma coisa que é riquíssima para mim no War são as simulações de entrevistas que você provê lá, que você Sim, faz pra galera. Bicho, aquilo para mim, nossa, aquilo me ajudou muito. Mas uma coisa que me ajudou ainda mais, né, foi porque eu estava bem monotemática quando eu uhum. voltei, né, e assim, com esse sonho e tal, eu tava até ficando chata, né, meus amigos já falava muito Só sobre falava aquilo sobre e carreira tal. internacional. E aí, o que que você precisa? Você precisa de alguém que fale com você sobre aquelas coisas. E aí vem Sim, a comunidade, né? Então, assim, eu tenho alguns nomes que me vêm, assim, muito forte na cabeça de pessoas que eu conversava sempre, sim, porque a gente tinha a mesma ideia, os mesmos sonhos, as mesmas coisas, então a gente podia conversar. Porque vamos combinar, eu tinha gestor muito legal lá na Johnson e tal. Mas, bicho, se eu ficar monotemática com os meus gestores falando que eu quero sair, vamos não, ser realistas. Eu ia ser promovida? Nunca. não, Eu ia ser colocada num projeto importante? Não, porque eles iam saber que a qualquer momento eu ia sair. Né? Eu começava a virar um ponto de interrogação, de tipo, até quando, né? Ela vai ficar aqui sim, e tal. Então, eu tinha que ser transparente, porque é o jeito que eu costumo trabalhar, mas ao mesmo tempo eu tinha que me poupar ali de certos comentários, porque fica chato, né? Então, como as pessoas do War, eu poderia falar abertamente o que eu queria fazer, né? Como que eu tava, como que eu me sentia, o que que eu tava fazendo. E aí isso me ajudou muito.
Assim, desde coisinhas simples, tá? De pegar feedback da galera, porque eu lembro que você disponibilizava também templates de currículo, templates de cover letter. A princípio eu achava cover letter bullshit, e aí você falava, não é bullshit, eu contrato gente aqui fora e eu sei que é muito bom, inclusive coloque ali um touch mais emocional, porque isso também chama atenção e tal. Começa lá com a sua carta de motivação para entrar no War, right? Exatamente. Então, assim, o jeito que é. E porque você tem que se dedicar naquilo. E aí eu tive ajuda de gente, né, com parceiros dentro da Johnson, tive ajuda dos parceiros do War, fui fazendo um shape dentro do meu currículo, pegando as dicas todas, participando das reuniões, isso me ajudou muito. E aí eu começava, por exemplo, eu mexia alguma coisa no meu currículo, aí eu mandava para algum colega do War, posso mencionar nomes? Claro. Deve. Roosevelt. Porra, Roosevelt. Roosevelt, que tá aqui também na Holanda. Me ajudou, tá aqui, mas eu não conheço ele ainda pessoalmente, mas me Vamos marcar ajudou isso aí. muito, mas muito, 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 muito. E tem as ajudas de suporte emocional, né? Então, por exemplo, a Nádia, Pô, uma querida, queridaça. Queridaça. A Nádia e a Neide, as gêmeas queridaça, do assim. programa. Eu descobri as duas um dia que eu falei, mas peraí. Quem que é E aí quem, né? Elas aparecem lá na nossa câmera e falam, quem é Nádia, Neide? Tom de brincadeira, né? Mas elas são eu queridaças. pensei, nossa, eu acho que hackearam o LinkedIn da menina, porque agora eu tenho duas, mas foi depois que eu descobri. As conexões que você indica, né? Eu lembro que eu fiz um one-on-one com uma Scrum Master que mora na Inglaterra, eu esqueci o nome dela agora, mas ela foi muito boa, assim, muito Camila? legal. Camila, Camila. que passou por aqui também. Ela também tem um episódio com ela no Brazilian Expert Podcast. Falei com quem mais? Eu acho que depois, quando eu cheguei aqui, eu falei com Felipe, o que mora em Den Felipe Haag. Trentin. Sim, Também me ajudou com alguma coisa, não me lembro agora o que, mas também, assim, Vini, a comunidade, ela é ela é linda. É demais. linda. Ela é demais. Ela é demais, você consegue compartilhar os sonhos. E a propósito, não estamos competindo, né? Uma coisa é você abrir aqui no ambiente de trabalho, que todo mundo é colega, todo mundo quer te ajudar, mas no final das contas, todo mundo vai passar por um calibration ali junto, todo mundo vai passar ali por situações que, de certa maneira, você tem que brilhar, às vezes, né? Mais que um, mais que o outro e tal, para você se destacar. No War, a gente só fica feliz com o acontecimento do outro, porque cada vaga é para uma pessoa e tem espaço para todo mundo, né? Então, Totalmente. foi uma vivência de comunidade para mim diferente do que eu tinha vivido até então, porque é o objetivo em comum, né, que as pessoas têm, Sim. histórias diferentes, currículos diferentes, vagas diferentes, países desejáveis ali diferentes e tal, e foi assim. Tem uma É coisinha a isso. mais que eu só descobri depois que eu comecei a gerir a comunidade do War. Porque como tudo na vida, né? Eu acho que muitas Uhum. pessoas olham hoje, eu acho que hoje, quantas pessoas eu tô no Instagram? A gente tá chegando a 60 mil seguidores. É bastante. Eu comecei com um. Eu comecei com um post. Eu comecei com um post. No dia 12 de dezembro de 2019. Foi um post. Que foi depois um story, e foi depois o pessoal me falando para eu criar um programa de mentoria. Eu nunca pensei Uhum. lá em 2019 que eu ia criar um programa de mentoria. Eu comecei falando sobre Uhum. isso, depois Uhum. eu criei esse programa de mentoria, depois eu criei um primeiro grupo de 10 pessoas, e hoje a gente já tem mais de 600 pessoas treinadas no War, É. sabe? E gerir uma comunidade e ver coisas maravilhosas, assim, para mim, além de tudo que você falou. Quando você recebe a notícia de que alguém que estava numa reunião com você, você viu as dores daquela pessoa, você viu tudo que ela passou, e ela passou na entrevista, é um Nossa. sentimento, ele é duplo. Porque ele tem É. aquele sentimento de assim, caramba, vamos, vamos, continua. Mas tem o outro sentimento que é assim, eu sei de onde essa pessoa veio, Uhum. ela passou, eu também vou conseguir passar. E eu vou É. continuar trabalhando em direção a isso. E esse sonho, ele não sai
da sua mente. Porque quando você se compromete, o que você me falou lá atrás sobre timing, é um negócio tão importante, a gente nunca falou sobre isso no podcast ainda. Daquele timing de você decidir e você se envolver com pessoas que estão nesse mesmo momento. A comunidade do War faz você... Porque assim, a gente está sempre mandando e-mail. provê isso. Você vai estar sempre envolvido. E mesmo se você não quiser, vai rolar um e-mailzinho nosso da comunidade falando assim, ó, tal pessoa passou a entrevista e você. Ela te mantém conectada nesse sonho por pelo menos 1 ano. E esse timing é importantíssimo. Eu lembrei, você falou de um negócio e me fez lembrar. Eu lembro quando a gente entrou na primeira reunião acho que foi um kickoff da turma que eu tava, Sim. E aí você incentiva as pessoas a colocarem lá no LinkedIn para que você comece a procurar seus parceiros ali, né? Sim. Bicho, aquela movimentada que dá no LinkedIn, ela me deixou assim tão animada, né? Porque eu não tinha muita movimentação, não estava ativamente procurando trabalho. Então, meu LinkedIn era movimentadinho. Aí você começa aquele, né? Aí você começa com um monte de conexão, aí você faz aquele movimento, e aí você começa a conversar com pessoas que têm o mesmo sonho que você, e aí você vai aprendendo. E uma coisa muito importante, né? Se alguém tem a ideia de que você arruma emprego para as pessoas, essa ideia ela é muito equivocada. Mas você é exatamente a ideia lá do ensinar a pescar, né? Então você ensina e você é um, né, Vini? Você é um para ter um monte de gente. Então, Sim. a comunidade, ela ajuda porque acaba que eu tenho mais possibilidade de conversar com outras pessoas do que com o Vini, né? Eu acho que eu não sei quantas vezes eu falei com você, talvez 2, 3, não sei. Então, não dá para esperar, né? Assim, porque não é prático. Então, você tem que pegar, absorver, colocar, experimentar e ir, né? Então, e requer energia, né? O OR, quando eu criei o OR, eu criei ele para ser um programa de direcionamento estratégico. Não é um programa de direcionamento operacional. Então, ou seja, ninguém vai fazer o seu currículo, ninguém vai fazer a sua cover letter. Eu sou totalmente contra isso, vocês sabem muito bem. Porque o protagonista da sua carreira é você. Agora, você quer saber de quem já chegou aqui, e assim, o que eu tenho muito orgulho, e falo isso abertamente, é que a minha trajetória de carreira, ela não foi uma trajetória que eu cheguei por aqui, fiquei onde eu permaneci. Eu cheguei aqui fora e, graças a Deus, eu continuei progredindo. Eu mudei de empresa 2 vezes, 3 vezes. Eu saí de um cargo de analista para um cargo de diretor. Eu depois fui para um cargo de consultor. Hoje eu estou num cargo de client executive. Eu consegui, graças a Deus, passar por tantos ambientes e conseguir emprego nesses ambientes, até chegar em cargo de liderança, que essa experiência eu coloco no script para vocês. E não é só um curso gravado, né? Eu nunca quis fazer um curso só gravado. Eu tenho nossos encontros a cada 2 semanas e a gente está junto, entendeu? Por mais que eu não consiga falar com todo mundo no individual, todas as perguntas que vocês têm são respondidas. Então, nessa parte, eu sempre quis, né, ser atencioso, mas é igual você ir para uma faculdade. Se Mas você não fizer a sua parte... Vini, vamos supor que tudo se alinhe e você consiga, por sorte, apenas sorte, conseguir alguma coisa. Quem está aqui vivendo fora do país, né, do Brasil, aí começa um outro desafio. Um outro desafio, que você acha que você fala inglês, você não sabe direito, você não sabe pedir as coisas no restaurante, seu ouvido não está treinado para aquele tipo de inglês. Aí você é o expatriado. Começa abre um outro universo. É um outro universo que, se você também não conseguir, se você não for você, né? Se você não for autêntico no seu currículo, na sua cover letter, se você não se dedicar a você mesmo ali, você não vai conseguir se manter depois. Total. Não consegue. Total. Tem que ser sustentável, né? Senão você, ok, alcançou e depois vai cair, porque não é fácil. Tem que ser você. Tem que ser você. Tem que ser. Carla, a gente tem pouco tempo aqui e eu tenho algumas perguntinhas para você. Antes de eu fazer as 2 perguntas finais, vamos para a cartada final.
Depois desse tempo no nosso programa de mentoria, e aí, como que foi a oportunidade para você se empregar hoje no seu emprego? O que foi importante para você durante esse seu processo de entrevista para você receber o seu sim? Vini, eu fiz algumas entrevistas. Eu tinha conseguido primeiro uma vaga em Portugal, e aí me coçou, né? Aquela primeiro sim, mas não era a minha primeira opção. Eu tinha também um desejo de vir para cá por conta da minha rede de apoio, né, que estava aqui na Holanda, então eu queria também vir para cá. E depois que eu conheci a Holanda, eu fiquei tão apaixonada que falei, nossa, a Inglaterra foi o que me chamou, mas o que me conquistou mesmo foi a Holanda. É muito gostoso morar aqui. E aí eu comecei a aplicar. Eu confesso que eu nunca mudei minha localização Sua do localização LinkedIn. do LinkedIn. Sim. Não mudei. Mas quando eu vim para cá, Vini, eu conheci empresas, né? Porque eu passava na frente, eu via e tal, e aí eu comecei a descobrir nomes que eu não conhecia sentado no Brasil, né? A questão do LinkedIn para fazer as buscas da forma como a gente aprende também ajuda muito, né? Para você tentar direcionar ali. Então, me apliquei para trocentas vagas, trocentas, e assim, com currículo, com cover letter e tudo mais. Seguindo o O que script que do me OR. ajudou? Seguindo o script do OR. O que que me ajudou? Eu tinha uma pessoa que eu conhecia que trabalhava nessa empresa, mas não conhecia pessoalmente, eu conhecia virtualmente apenas. Uhum. E aí eu falava, olha, me indica nessa vaga, a pessoa ia me indicava. Aí eu fui chamada para entrevista, fiz 2 entrevistas, só que para vagas diferentes, porque daí o que aconteceu, né? Aí olha só, olha a quase cagada que eu fiz. Eu me candidatei para uma vaga e a pessoa me indicou para aquela vaga. E aí quando eu vi, nossa, Scrum Master, um monte de vaga. Comecei, ó. E aí eu fui chamada para 2 posições diferentes. Eu fiz 2 entrevistas mais ou menos no mesmo período. E aí as vagas, elas não iam para frente porque eu estava no mesmo processo. E aí eu tinha que ter as conversas difíceis para explicar por que eu estava em um, por que não estava outro. Porque eu estava com foguinho e aí eu fui e cliquei em mais vaga. Então, assim, você meio que também tem que ter uma estratégia, porque eu quase me queimei nessa, né? E acabou que não deu certo, nenhuma das duas, mas por conta de outros fatores. Mas me deu um gelo na barriga que eu pensei, eu acho que eu queimei a minha bala aqui. Porque eu fiz o que eu combinei com o Saiu colega e atirando para fui todo que é fazendo lado. outras coisas. Exato. E aí, esse colega saiu da empresa que eu trabalho hoje. Só que ele sabia que eu queria trabalhar aqui. O que ele fez? Ele falou assim: eu tô saindo e eu vou te indicar para um outro colega meu, porque ele precisa te conhecer, porque ele vai estar lá. Então, quando ele souber de alguma vaga, ele consegue te indicar. E eu falei, Fantástico. perfeitamente, perfeitamente. E aí a gente marcou um one-on-one, assim, num domingo, hora do almoço. Marquei um one-on-one com o cara e eu acho que ele, no final das contas, ele só queria ver que eu não era também louca, porque ele ia colocar o nome dele como Aplicando para tudo que é vaga. referral. Sim. Tipo, deixa eu ver se essa menina aqui não é louca e tal. E aí a gente teve uma conversa e foi uma conversa. Obviamente, ele não tinha uma vaga, ele não era recrutador, ele não foi uma entrevista, mas foi mais para ele saber quem eu era, de onde que eu era, né? Sabe? Porque eu conhecia só outra pessoa que me indicou para ele. Daí ele, não, beleza, das coisas que você fala, parece realmente que você consegue trabalhar aqui. Quando eu tiver aqui acesso a alguma vaga, eu te indico, beleza? Eu falei, beleza. E ficou aquela conversa muito assim de quem sabe um dia, né? Vamos ver. E aí, obviamente, eu ia ficar vendo o site para, se eu achasse uma vaga legal, eu ia pedir para ele me indicar naquela vaga. O problema é que o que aconteceu, o problema não, né? A bênção que aconteceu foi que na semana seguinte, essa pessoa saiu para jantar com former pessoas que ele tinha trabalhado no passado dentro da mesma empresa, eles nem trabalhavam mais juntos. E aí, nesse jantar, tinha uma RTE na mesa, e a RTE na mesa falando que tava com dificuldade de contratar uma Scrum Master. Aí ele falou assim: você quer uma indicação? Tem uma colega minha que é Scrum Master. Eu vou te passar o currículo dela, você vê aí. E a RTE falou assim: beleza, pode passar. Ela olhou meu currículo, ela gostou,
Não sei o que ela viu. Posso perguntar para ela, porque ela virou minha amiga. E no meio de... Ela fala isso para mim. No meio de 47 currículos, ela escolheu o meu. E aí, ela teve uma primeira entrevista comigo e com a minha PO na época. E foi uma conversa. Vini, foi uma conversa. Foi tão Não foi leve a batendo ali entrevista. as coisas todas. Vini, obviamente, eu tinha me preparado, né? Também não ia chegar lá sem preparação. Só que foi muito gostoso. Foi uma conversa ao ponto de eu sair da entrevista pensando, nossa, eu queria muito trabalhar com essas pessoas. Eu saí com Quando dá aquele o match, sentimento de, nossa, se desse certo, ia ser muito bom. quando dá o match, deu match. Exato. Quando dá... E ninguém te perguntou se você tinha passaporte, se você não tinha, como que foi? Vini, não perguntaram nada. Não perguntaram se eu tinha passaporte italiano ou qualquer outra nacionalidade daqui, se eu tinha filho, se eu não tinha. Nada. Nada. Eles só gostaram de mim. Elas, né? Foram 2 moças que me entrevistaram e me passaram para a segunda fase da vaga. E a propósito, a pessoa que me indicou nem trabalha na área, então não tinha influência. Foi apenas o... Aqui, ó, você quer uma indicação? Tá aqui. Foi isto. E aí, O Google segunda não parte da contrata, entrevista. a Apple não contrata, a Shell não contrata, a Meta não contrata. Quem contrata é uma pessoa que trabalha nessas empresas. E É. contanto que a gente relembre disso e consiga fazer uma conexão ali dentro, né? É uma lição importantíssima. Mas eu vou deixar você finalizar. A gente tem. Uhum. Eu tenho 2 minutos aqui, eu tenho mais outra reunião começando daqui a pouquinho. Mas vamos lá, vamos Ok. lá. Segunda entrevista, Vini, foi extremamente técnica. Foi completamente fora do script também. E assim, técnica não como Scrum Master, A técnica, técnica da técnica. empresa que eu trabalho. E aí eu fui muito sincera. Eu falei assim: olha, o que eu sei vem até aqui. Tudo que eu falar Sim. depois dessa linha, eu vou estar tentando te enrolar. Bullshitting. E nisso, o suor começou a escorrer aqui em mim, e eu fingindo naturalidade. E ok, acabou a entrevista, eu com aquele sentimento de frustração total, do tipo, que merda, Deu tudo errado. né? Pensei que Tipo, tinha dado deu tudo tudo certo, mas deu errado. tudo errado. Eu lembro que eu tava mandando mensagem para minha mãe, falando assim: e mãe? Minha mãe evangélica orou pouco. Não deu, não foi suficiente. Vou ter que trabalhar para uma próxima. Meu telefone tocou. Aí era a PO, que tinha feito a entrevista comigo antes. E eu falei, quer ver que ela vai brigar comigo? Porque ela me explicou mais ou menos o que era a área que eles trabalham. E eu falei, pô, eu não sabia. E ele falou, mas a fulana não te falou? Eu falei, falou, mas ela falou há 15 dias atrás. Eu nem lembro mais assim no detalhe, eu não sei. Eu fui muito sincera. Só que daí eles me pegaram alguns pontos do meu currículo, obviamente. Aqui fala que você gosta de ser risk taker. Me fala um pouco mais. Aqui fala que você gosta de desafio, não sei o que lá. Me fala um pouco mais. O Quando acabou a detalhe. entrevista, eles até falaram. Não, eles até falaram assim para mim. Parece que você tem um bom match aqui com a empresa. Tá bom. Só que depois daquele suador aqui, falei, já era. Não O vai dar telefone certo. tocou, eu atendi, era PO. E aí, e aí, como é que você tá? Eu falei, então, menina, não tô muito animada, não. Eu só quero agradecer a primeira entrevista, eu acho que foi muito legal, adorei. Sinto que teria um bom match ali trabalhando com você. Meu gut feeling realmente me diz isso. Mas eu acho que a segunda entrevista não foi muito legal. Mas me fala qualquer coisa, né? Vamos manter contato e tal. Ela falou assim: não, eu tô te ligando para dizer que você passou na vaga. Por essa eu não E o estava sentimento? esperando. E o sentimento? Vini, eu gritei no telefone. Eu gritei com ela. É aquele sentimento de arrepio, aquela coisa que você fala: meu Deus, e agora? Porque, ok, eu estava preparado, eu queria, mas e agora? E agora é isso. E agora o RH vai entrar em contato com você, e agora você vai receber a offer letter, você vai ver tudo aí certinho, e agora, daqui X meses, você tá aqui conosco, beleza? Beleza.
Eu já vou para as perguntas finais aqui, porque eu Tá. preciso. Eu falo muito. Não. Tô adorando toda a trajetória. A gente poderia ficar aqui mais 2 horas e meia para destrinchar todo o conteúdo. Sim. Nesse momento que essa moça te ligou, e se eu tirasse isso de você e ela não ia te ligar, ela ia te dar negativa. Mas ao mesmo tempo, eu ia tirar de você toda a experiência que você viveu aqui na Holanda até agora. E também o inglês. Você não ia mais falar inglês. Você não ia ter tido mais nenhuma experiência internacional. Mas eu te desse aí 10 milhões de euros na sua mão. E aí? Vini, isso é muito diferente, bicho. Porque, como eu disse, o que eu vim fazer aqui foi ter uma vida sustentável, né? Então, o que você faz com 10 milhões de euros? Imagina ganhar na Mega Sena. Será que eu ia ficar triste? Obviamente não. Eu ia Não. adorar, ia torrar. Ia viajar o mundo, ia torrar e tal. Sei lá o que eu ia querer investir. Mas, Vini, essa experiência de estar aqui e Na ter raça. que Na raça. reaprender a ir ao supermercado, entendeu? A me virar sozinha. De novo, não é mais férias, né, Vini? É a vida. Então, isso que eu aprendi, e a gente estava falando aqui antes de começar, vai fazer 1 ano agora. Quando eu olho para trás, parece que faz 10. Sim. Parece que faz 10 anos, porque é tanta coisa que eu passei, tanta fase, tanto aprendizado, tanto tudo, que eu não imaginava que eu fosse passar por isso. Sim. Eu não sei o que eu achava que eu queria vir para cá, eu queria trabalhar aqui, porque isso ia me dar possibilidades diferentes e tal. A gente até falou quando minha mãe veio me visitar, o quanto eu lembrei de você, das coisas que você falava e tal. Mas, bicho, tem coisa que você não prevê. Eu não conseguia saber o que eu ia aprender. E isso que eu tô aprendendo aqui, obviamente, assim, você tá falando de 10 milhões, né, Vini? 10 milhões na minha conta ia ser bem bom, mas vamos pegar aqui a ideia do... Cara, eu não sabia que eu ia viver aqui. E tá sendo muito bom. Muito, muito bom. Pessoalmente falando, eu acho que eu cresci muito, aprendi muito, mudei várias perspectivas, né, com relação ao filho, tem filho, não tem filho, é novo, é jovem, aqui eu vejo de tudo. Vini, como tem cabeça branca trabalhando aqui? Sim. Muito, 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 muito. Você poderia Então, ter esperado uns anos ainda e teria possibilidade também. Teria. talvez, ou não, entendeu? Porque cada um tem uma história, né? Mas foi o Cada seu um tem timing. ali Foi o foi seu o meu timing. timing, foi o Sim. meu timing e eu não me arrependo. Não me arrependo. Segunda pergunta. Uhum. Se você tivesse 60 segundos para falar com a Micaela que estava no Brasil, estava em dúvida, no momento mais complexo, e que você não sabia o que você sabe hoje, o que você falaria para ela em 60 segundos? Acredite que é uma fase, vai passar. Você precisa focar em você, se fortalecer, confiar mais em você, saber que aquele esforço que você põe vai ser recompensado de alguma maneira, não é em vão as coisas que a gente faz, Não. e você vai aprender muito, muito, mais do que você imagina, do que você é capaz. A gente não sabe o que a gente não sabe. Então, a gente imagina o que a gente vai aprender. Então, só vai com medo, vai mesmo, faz as suas parcerias no meio do caminho, porque você não consegue fazer sozinha também. Seja humilde, Sim. peça ajuda e vá. E aproveita o seu timing. Se o seu Sim. timing chegou, se você sentiu que você tem essa possibilidade de investir o tempo, que é o que é realmente o seu sonho, a gente tem que relembrar isso, né? Uhum. O nosso sonho ele pode ser alterado, ele pode ser pausado,
por algumas decisões que a gente toma na Pausado. nossa vida. Ele pode ser pausado, mas ele nunca Pode, sai da gente. acontece. Nunca Não. sai da gente. Então, no Não. momento que você tá com esse gás, que você tá no momento da vida, que você tem esse tempo, que você tem o dinheiro para investir também, é o tempo, aproveita o timing. Para mim esse podcast aqui, o que você me ensinou foi isso também. Foi o timing. Mas eu tenho agora uma parte final, que a gente já deu o overrun aqui do podcast, então eu tenho a parte final para você, que eu queria te agradecer por algo que você nem sabe que você fez. Não sei não. Você, durante o seu processo, eu acho que muitas pessoas me veem aqui no Instagram e no YouTube e eles tiram a pessoa de mim. Eu viro mais ou menos uma caricatura que tá no Instagram todos os dias. E eles esquecem que eu sou uma pessoa. Eu tô falando sério. As pessoas esquecem. Os meus mentorados também. E eles esquecem do quão importante é para mim fazer parte do processo. Então, você foi uma pessoa que você me trouxe para dentro do seu processo. Eu lembro que quando você estava fazendo entrevista, você me avisou. Eu lembro quando as coisas estavam difíceis, você me falou. Eu lembro quando deu certo, você me avisou. Eu lembro da foto que você me mandou quando o seu passaporte saiu, você estava no carro. E O você me mandou a visto tava no foto. carro. Eu Você me lembro. mandou aquela foto e não parou por aí. Então eu queria terminar esse podcast de hoje. Eu não sei se isso aqui vai rodar, mas esse aqui foi o último vídeo que você me mandou. Ai, Vini. Ai, pegou pesado, hein? Ai, Vini. Pegou pesado. Quem que é essa pessoa? Minha mãe. E eu me emocionei exatamente como você. É. Quando você me mandou esse vídeo no WhatsApp e você você falou assim para mim, Vini, não tem como não lembrar de você nesses momentos. Hoje minha mãe está embarcando para vir me visitar. Para nossa família, uma viagem internacional assim, tempos atrás, seria algo incabível. E ver isso acontecendo agora é surreal. Queria compartilhar isso contigo. Obrigada por seguir firme na sua missão de mostrar para outros vira-latas caramelos que desbravar o mundo é possível. Sim. E você não tem ideia, eu me emocionei nessa hora, tô emocionado agora também, porque é muito bom a gente jogar uma ideia no mundo e a nossa ideia, ela impacte pessoas que têm a coragem de ir para a luta e de mudar a direção, não somente da vida delas, mas a direção da família delas. Então eu senti, agora entendendo um pouco mais sobre a sua história, entendendo um pouco mais sobre a história da sua mãe, eu senti agora no peito o que foi para sua mãe pisar na Holanda, ela tendo vivido na Inglaterra, mas agora ela tá pisando na Holanda com a filha dela trabalhando, a filha dela, né, tendo uma casa aqui na Holanda para recebê-la. Eu queria te agradecer por me envolver nesse processo, por celebrar sua vitória comigo, porque isso me dá ainda mais gás de saber que tudo que a gente está fazendo aqui tem um propósito muito maior. E o propósito é esse. E eu não consigo não te agradecer. Eu já estava indo para me agradecer, você pulou na frente. Então, é isso. O que eu falei na mensagem é muito real. E que bom que você vê, né? Que bom que você acompanha aí e tudo, porque no final das contas, Vini, o que você faz você abre a mente, né? Impulsiona as pessoas que já têm ali aquela centelha, né? Dentro delas. Então, obviamente, você não está aqui no meu dia a dia, você não está trabalhando aqui comigo, mas você me inspirou muito, né? E saber que podia acontecer me deixou muito confiante que eu poderia fazer também. Ver a minha mãe aqui, eu não tinha como não compartilhar com você, porque eu lembro que você fez lives com seus pais. Sim. E eu pensava, mas. Uma coisa que eu lembrei, você falava assim, porque eu vejo a minha mãe algumas vezes no ano e tal. Vini, os 20 dias que minha mãe passou aqui foram tão especiais e importantes para mim, Sim. coisas que eu não vivi com ela há No Brasil. anos. Não tinha, Vini, eu morava a meia hora dela.
Sim. Meia hora. A gente podia almoçar domingo, a gente podia se ver numa terça-feira à noite, a gente podia fazer o que a gente quisesse, mas a gente não fazia. Por quê? Porque tava trabalhando, ela tava fazendo as coisas dela, e assim, a gente não parava, entendeu? Ela veio para cá, dormiu dentro da minha casa, a gente teve as refeições juntas, obviamente, eu vim para trabalhar também, mas o tempo de qualidade que nós tivemos aqui foi extremamente importante para mim. Para ela eu sei também que foi, porque depois eu te conto mais coisa, mas eu nunca vi minha mãe de férias. Eu nunca vi ela de férias. Eu nunca vi minha mãe viajando. Você abre um outro capítulo na vida da sua família, quando você se É. torna a pessoa que mora aqui e eles vêm te visitar, vocês passam tempo de maneira diferente, você ressignifica esse relacionamento. Então, eu acho que isso também é algo que muitas pessoas aqui vão se inspirar. Micaela, obrigado por estar aqui com a gente, por contar a sua história. Não planejava que a gente chegasse nesse nível de emoção no final do podcast, mas eu estou muito feliz de poder contar a sua história. Estou muito feliz e essa história vai inspirar muitas outras pessoas, você pode ter certeza. E, bom, vamos fechar por aqui. Para todas as pessoas que vão, né, que ainda não se inscreveram para o nosso treinamento Profissão Internacional, semana que vem ele vai começar, então ainda há tempo de você se inscrever para você receber toda a notificação. E eu espero de coração que a gente encontre mais diversas Micaelas nessa nossa próxima turma, né, do nosso programa, porque a intenção é essa, encontrar pessoas que estão preparadas para essa transformação, que estão no timing correto e que vão chegar lá também. Micaela, beijo para você. Nos encontramos aqui, hein? Vai rolar esse encontro. Vamos marcar. E se cuida por aí. Beijão, Obrigada, querida. Vi. Eu que Beijão. agradeço. Tchau.